Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz podcast. Hoje eu tenho a honra de receber uma mulher inspiradora, uma mulher maravilhosa. Ela que vem transformando a vida de muitas pessoas através de um olhar inovador sobre saúde e sobre estética. Ela é esteticista funcional, especialista em desinflamação corporal e pioneira aqui em Brasília no método Sculpt Detox. Lidera o Autoimagem 360 e a empresa Prana. Tenho o prazer de receber aqui Isabelle Oi, Cabral. boa tarde, Que honra, minha A honra é querida. toda minha. Toda Obrigada, minha. viu, pela presença. Eu quem Vamos falar de agradeço. coisa boa, que é emagrecimento, Vamos. um papo que tá super em alta, acho que nunca Sim. vai cair, né? É um papo que Não. tá sempre é saúde, né? Emagrecimento é Exato. saúde. Exatamente. Hoje em Mas dia as pessoas estão olhando com o olhar de saúde, né? graças a Antigamente tinha Deus, muito né? peso de Estético, padrão, né? né? Estético. Mas eu gosto sempre de iniciar querendo entender a sua história, como tudo começou, quem é a Isabelle, de onde veio essa paixão pela saúde, né? Pela estética, pela nutrição. Certo, vamos lá. Trabalhei um tempo pelo regime CLT, né? No regime CLT eu nunca me senti feliz, eu nunca me senti satisfeita. Até que no meu último trabalho, era um telemarketing, a gente prestava serviço para um órgão público e era muito estressante. Eu Jura cheguei no isso? nível de estresse, assim, que eu tinha várias crises de ansiedade a ponto do meu despertador tocar para eu ir trabalhar e eu começar a chorar, antes mesmo de tomar Senhor, banho. Falei, gente, essa isso vida não não é dá. vida, exatamente. E nessa época eu já tinha aquela sementinha do quero trabalhar para mim, quero fazer algo que faz sentido para mim, né? Que tenha propósito realmente. E aí, uma amiga maravilhosa, minha amiga minha até hoje, a Amanda, ela me incentivou. Na época ela cursava yoga, né? Ela estava Aham. se formando para ser instrutora de yoga. E ela viu um curso, um sorteio que ia ter de massagem ayurvédica. E eu sempre fui muito ligada ao autoconhecimento, à meditação, à física quântica. Então a Que gente legal. conversava muito, né? E no que ela viu ali, ela já sabia da minha insatisfação aonde a gente estava, ela falou: amiga, por que você não participa? Participa, bicha, sorteio. Só Se, pra. se ganhar, tá saindo no lucro, né? E se não ganhar, é baratinho, você consegue dar conta, tem o salário aqui e tudo mais. Era o sorteio de quê? Um curso de massagem Ah, ayurvédica. tá. Isso. E aí, comentei, né, para participar do sorteio. Alguns dias rolou o sorteio, eu não ganhei o sorteio, mas tudo que ela me falou sobre ficou combinando ali na minha cabeça, né, durante dias. E eu falei, cara, eu acho que isso faz sentido. Até porque quando eu era criança, sempre que eu tava assistindo televisão, minha mãe, minha avó no sofá, geralmente os pezinhos delas ficavam em cima do meu colo. Ah, E eu ficava ali amassando, né, o pezinho delas. E sempre elogiaram que muito a minha lindo! massagem. Sim, eu falei, por que não? Né? Nunca tinha pensado em levar como profissão, mas por que não? Tô querendo me descobrir, vou tomar essa iniciativa, né? E aí fechei o curso, fiz o curso, é um curso de um final de semana. E eu me apaixonei, me apaixonei. Sim, foi a primeira coisa onde eu tive esse contato de daqui eu posso tirar um propósito, Que né? legal. Então, já entrei no movimento de querer ser demitida, da onde eu tava e tudo mais, né? Demorou um tempinho para isso acontecer, mas assim que eu fui demitida, todo o dinheiro que a gente recebe de rescisão, Sim, seguro-desemprego, né? Eu reinvesti em mim, né? Paguei um curso de massoterapia mesmo para eu fazer. Comprei material para eu começar a atender o pessoal em casa e abri a primeira página na internet, que é a página da Prana, que até hoje tem, né? que Mas que hoje é legal. toda repaginada, né? Porque a gente tá em outra fase. E eu comecei a atuar com a massagem mesmo, a divulgar o meu trabalho em eventos aqui em Brasília. Eu sempre fui muito ligada à cena eletrônica. Uhum. E quando a gente vai para festival, a gente sempre vê a área de cura. Tem meditação, tem yoga, tem massagem. Sim, E aqui em Brasília eu nunca tinha visto. Eu falei, por que não? Né? Já conhecia muita gente de produção e tudo mais, porque sempre frequentei. E fiz o networking assim. E daí a Prana ela começou a crescer, né? Começou a ser mais vista, mais conhecida. E eu fui me apaixonando cada vez mais, né? Ainda me sentia muito frustrada na parte estética, porque eu trabalhei muitos anos quase 2 anos, nem foi tanto tempo assim, não.
com a massagem modeladora, mas nunca Uhum. senti que eu entreguei o resultado que eu queria entregar, que a pessoa queria receber também acima de tudo. Eu sou Sim, muito apegada a resultado. total. Muito. Não consigo fazer uma coisa que. Por dinheiro e não Exato. entregar, né? Eu sou zero perfeccionista, isso eu não tenho. Graças a Deus. Mas eu sou apegada a resultado. Se a pessoa ela tá ali confiando no meu trabalho, eu quero entregar o que ela veio buscar, né? Perfeito. E a massagem modeladora, ela não me dava isso. E eu ficava naquele questionamento. Poxa, Deus. Não é possível que não vai aparecer nada, porque a estética, como você mesmo falou na abertura do podcast, né? O emagrecimento, a estética, sempre vai estar em alta. A gente tá falando de mulheres, né? Maravilhosas, O vaidosas. que é, Isa, estética funcional? Porque tem esse Certo. nome, né? De estética Uhum. funcional tem uma Isso. diferenciação, né? O Isso. que Vamos lá. seria? A massagem modeladora, por exemplo, é a estética convencional. A Tá, estética convencional, geralmente, são técnicas que usam de aparelho, de injetáveis, de dermocosméticos tá, específicos para entregar um resultado. A estética funcional, ela vai por um caminho completamente contrário. O Scoop Detox, por exemplo, que hoje é o método da Prana, uhum. a gente não usa nada disso. A gente não depende de injetáveis, eu não uso creme, eu não uso aparelho, eu não uso nada para te entregar resultado. Só a O que mão? eu uso, exatamente, são 3 pilares, né? Avaliação, orientação e massagem. E aí, só para fechar, que aí eu já puxo Vamos. falando dessa Da- diferença. Encontrei na época da pandemia o Scoop Detox, né? Chegou até mim, um patrocinado no Instagram e tudo A prana mais. já A existia. Prana já existia, eu já tinha o meu primeiro consultório lá na Samambaia, que Uhum. teve que fechar por conta do lockdown, né? Não se sustentou. E aí eu vi aquele anúncio, eu falei, cara, mas será fazer um negócio online, né, de massagem, eu acho que não tem aderência. Tava todo mundo sem poder fazer nada. Ninguém ia me receber na casa porque tava todo mundo de lockdown por conta da pandemia. Eu ia perder o meu tempo estudando, né? Eu não ia perder nada ali. Eu tava adquirindo conhecimento. E eu me apaixonei. Porque, justamente por conta dessa visão que é muito diferente. Porque a estética funcional, ela trata você baseado nos seus hábitos, em como está funcionando o seu organismo. Então, o nosso objetivo principal é devolver a autonomia do seu corpo. O que é um corpo funcional? Seu corpo ele tem uma forma de trabalhar. Tá. Só que por conta de questões emocionais, de hábitos alimentares, de sedentarismo, ele perde essa funcionalidade. Ele vai perdendo aos poucos essa funcionalidade. Aí é onde você entra naquele movimento de meu metabolismo tá lento. Sim. Mas ele tá lento porque tem alguma coisa que você está fazendo, que está acontecendo aí dentro, que está refletindo nessa lentidão, Porque né? o certo é o metabolismo acontecer Trabalhar, normal. O exatamente. corpo, Ele é ele nasceu autônomo. saudável, né? Exatamente. Ele nasceu para tudo estar funcionando certinho, trabalhando bem. Então, para a gente devolver essa autonomia, qual é o principal sistema que faz o nosso corpo funcionar? Aparelho digestivo. Todos os nossos sistemas dependem dele. O nervoso, o linfático, o circulatório. Então, na estética funcional, a gente vai se atentar ao funcionamento do seu aparelho digestivo para que a gente devolva essa autonomia. Uma vez que seu aparelho digestivo ele está funcionando do jeito que deveria, todo o resto vai funcionar. Então isso foi o que me encantou, né? Dizem até que o intestino é o O segundo segundo cérebro, cérebro, né? total, total. Existe um sistema, né? O sistema nervoso entérico, que é a comunicação cérebro-intestino, através do nervo vago. Então, é por isso que muitas vezes, quando você tá nervosa, isso varia de pessoa para pessoa. Ou você Dá quer ir no vontade de fazer banheiro gol. toda hora, ou você não vai, né? Ou fica com vontade. Fica constipada. Exato, ou fica constipada. Ou você sente uma dor de barriga, ou você sente um Sim, embrulho no estômago. É sim. justamente por conta do sistema nervoso entérico. Cara, muito massa E isso, foi isso né? que me apaixonou. E a partir daí que foi quando eu consegui perceber que eu realmente estava entregando resultado para a pessoa que me procurava. E além da estética, né? Porque a partir do momento que a gente coloca esse organismo para funcionar como ele deveria, o sono dela melhora. Se o sono dela melhora, o humor dela melhora. Se o humor dela melhora, as questões hormonais dela estão trabalhando bem, então ela está mais disposta, mais feliz, está mais contente. As minhas clientes, ela no meio do tratamento, elas até esquecem que elas queriam um resultado estético. Você falou sobre as questões emocionais, né? Uhum, E aí eu acredito que as questões emocionais, elas estão totalmente ligadas com a questão do emagrecimento, né? total.
Existem muitos casos até de pessoas que são compulsivas, né? Aham. Às vezes ali o vício do açúcar, Uhum. né? E tal, Uhum. mas que lá no fundo o que tá gerando esse gatilho é de fato algum problema Uma emoção, né? emocional, uma emoção, Exato, né? exato. Como é que funciona essa ligação entre as nossas emoções e como que você orienta quem Uhum. está nos assistindo, por exemplo, que talvez esteja passando por isso, Uhum. a gente ter esse controle, porque precisa de muita força de vontade, Aham. né? Aham. Como que a gente faz? Você usou dois termos que todo mundo é apegado e que não é por aí. Não é Tá. controle, não é força de vontade. Sério? Exatamente. E é até bacana você ter puxado essa pergunta, porque tudo que a gente estava falando a nível físico, que é o que eu trato na prana, né? Eu vou ter a massagem, eu vou te avaliar, eu vou te orientar e semanalmente você vai estar lá fazendo a massagem pra gente colocar teu organismo pra trabalhar de forma autônoma novamente. Tá. E aí é onde agora o que você me perguntou em relação às emoções, a gente entra com muito peso no projeto do Autoimagem 360, que a gente trabalha o emagrecimento comportamental, que vai trazer essa base emocional ligada ao emagrecimento. Então, muitas vezes, a gente acha que a gente precisa ser mais controlada, que a gente precisava de mais força de vontade. Sim. Mas quando a gente tem uma raiz emocional acontecendo ali, não tem controle, não tem força de vontade que vá conseguir que você tenha sustentabilidade no teu processo de emagrecimento. A gente come as emoções, é tipo isso, né? Exatamente. Vira um processo automático. Por quê? Porque foram crenças, você aprendeu lá na tua infância, né? Então a gente trata muito primeira infância, ali do 0 aos 7 anos de idade. Foi aonde você ganhou a tua percepção de mundo, né? Os seus cuidadores, eles te ensinavam, né? Pode, não pode, faz, não faz. E quando a gente fala de cuidadores, a gente trata com muito peso essa questão de a gente não estar responsabilizando ninguém, não é culpa de ninguém, Sim, né? Seus sim. cuidadores, eles sempre Total. fazem o melhor que eles podem. Sim. E tá todo mundo suscetível a isso, gente. Eu posso ter o conhecimento de que comportamentos específicos na infância causam trauma, mas quando eu tiver um filho, provavelmente ele vai ter um tipo de trauma, porque isso é inevitável, né? Mas essas situações que você passa na tua infância, a depender de como foi a tua criação, e isso tanto pro bom quanto pro ruim, tá? Ah, eu não tive um lar zero amoroso, só tinha briga, só tinha confusão. Isso vai trazer cargas emocionais que você vai levar até a tua vida adulta e eles vão se tornar automáticos. Quando você viu, você já tá ali descontando no alimento. E se você teve um lar extremamente amoroso, que você teve tudo, é aonde muitas pessoas compulsivas, tá? Elas tiveram um lar extremamente amoroso, mas o que que acontecia? Toda vez que essa criança chorava, Ela vamos supor, a recebia uma Nina, recompensa. exato, e o que que era a recompensa? Era um biscoitinho, Era um era um chocolatinho. chocolate, era uma balinha. Então ela levou isso pra vida adulta. Então hoje eu tô me sentindo triste, se eu tô cansada, aconteceu alguma coisa no meu trabalho, briguei com meu marido, preciso me autorregular. E eu não sei fazer de outra forma que não seja no alimento. Então, quando a gente trata o emagrecimento comportamental, de forma comportamental, a gente tira esse peso do alimento, essa válvula de escape ser o alimento. E te ensina a você ter outras formas de se acolher. Que é muito louco, né? E eu falo por mim, porque, por exemplo, cara, num dia estressante no trabalho, ou então, sei lá, você acaba falando assim, cara, eu mereço. Já Aham. viu isso? E Total. aí eu chego em casa e falo, não, hoje eu mereço. E aí eu acho que tudo tá na nossa mente, né? Tudo tá na nossa O mente. emagrecimento, você acredita que ele começa Na na mente. mente. Totalmente. Começa na mente. É por isso que a gente precisa mudar a forma como a tua mente funciona. Para que a gente mude como a sua mente trabalha, para que a gente mude como o teu cérebro funciona, né? Como que a gente muda, Isa? A gente precisa se tornar hábito? Como que a gente faz para Certo. começar a trabalhar isso na nossa mente, já que não é força de vontade nem Aham, controle, aham. né? Porque a força de vontade e o controle. É porque muitas vezes quando a gente usa a palavra controle, a gente vem da rigidez, né? Não posso, É não tipo, posso, eu tenho que. entendi, Entende? E se a entendi. gente entra nesse movimento rígido, a gente tá. Parece que fica com mais vontade ainda, né? Tipo, Exatamente. proibido. Ai, mas eu quero, Exatamente, não é? porque assim como eu mereço, o proibido é mais gostoso. Total.
Total, Então, são entendi. crenças universais, realmente, que acontecem. Além da nossa história emocional ali que veio da infância, tem as crenças universais que todos Total. nós compartilhamos, né? Então, o que que acontece? No início, é muito difícil. Eu não vou falar que é fácil, porque você vê, você tem quantos anos? Eu, É, 37. 37. Ah, não pergunta idade pra mulher, mas a gente tem. Eu, 37. Maravilhosa. Então, vamos lá, Lina. Você tem E 37 tenho 4 anos. filhos. 4 filhos, eu vi. Maravilhosa. Tem 37 anos que você vive de uma forma, que a sua mente trabalha de uma forma e que o seu cérebro está treinado a trabalhar da forma como tua mente comanda, Tá. tá? E só para desmistificar um pouco, porque às vezes quando a gente fala mente, cérebro, você fala, ai, gente, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O Jura? cérebro, ele é O o músculo. material, o músculo, exatamente. Ele que a gente consegue ver no exame, né? A gente consegue ver numa cirurgia e tal. Tá. A mente são os pensamentos, é a É tipo consciência, subconsciente as ali. memórias que Perfeito. tem, que vem toda dessa construção que a gente já falou lá da infância, né? Tá. Então, é, o nosso cérebro, biologicamente, ele foi feito para poupar energia. Então, tudo que a sua mente falar pra você, ele vai acreditar fielmente. Ele vai ficar retrucando aquilo ali pra quê? Eu quero economizar energia, eu já tenho muita coisa pra fazer, eu tenho um corpo inteiro pra manter funcionando. Eu vou ficar me preocupando com o que a mente tá me falando? Me deixa na zona de conforto aqui. Exatamente. E além disso, é biologicamente também voltado para o polo negativo. Ele sempre vai querer ir para o polo negativo. Então é por isso que é muito fácil Como assim o polo negativo? vamos pensar nos nossos ancestrais, tá? Antes do mundo ser mundo, da gente ter Tá. indústrias e tudo mais, lá na época das cavernas. Tá. O que que o ser humano ele precisava fazer? Caçar para poder Sobreviver? sobreviver. Exatamente. Então, desde lá, a gente está falando de uma história de humanidade. O micro, a infância, vamos falar assim, e o macro, a humanidade. Tá. Nós somos uma evolução desde o primeiro ser humano que existiu, concorda comigo? Sim. Então, a gente traz cargas emocionais, de experiência, de memória, que por mais que a gente não tenha vivido nessa vida que tem essa carga, Desde desse essa povo, desde essa época, né? Então, o nosso cérebro, por isso que o nosso cérebro ele tende ao negativo, porque por mais que estivesse tudo bem ali, ele tinha que estar em estado de alerta, porque tinham outros animais que poderiam pegar ele, caçar até o tempo todo. Então, o sistema nervoso simpático era sempre ativo. Luta ou fuga, luta ou fuga, luta ou fuga. E a gente carrega isso até hoje. Então, total. biologicamente, o nosso cérebro, ele tende ao negativo, tá? Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho pensamentos de polo negativo, por conta das experiências que eu tive, agora a gente volta pro micro, das experiências que eu tive lá na minha casa, né? Na minha infância. Exato. Vamos supor que você sofreu, que você é uma pessoa que se sente rejeitada, que você se sente às vezes humilhada em algum nível, né? E aí você tem esses pensamentos, por conta disso, você tem pensamentos que vibram muito no polo negativo, Tá. né? E aí é um sistema que se retroalimenta, essa questão mente-cérebro, né? Porque enquanto a minha mente tá falando ali, eu não sou capaz, eu não dou conta, isso aqui não é pra mim, eu não consigo fazer dieta. Ai, meu Deus, dieta, porque a gente fala dieta, a pessoa já fica, né? Total. Socorro. É por isso que, inclusive, no Autoimagem 360, a gente não chama de dieta, a gente fala que é um plano estratégico alimentar. É uma reeducação. Eu vou te ensinar. No Autoimagem 360, sou eu e minha sócia, tá? Acho importante falar isso, eu e a Tamis. A Tamis Legal. tem uma empresa, Fit Sem Neura também, e eu venho com a Prana, né? Fit Sem Neura, ela é treinadora física, e eu venho com esse embasamento da nutrição, Que legal. né? E nós duas somos analistas comportamentais. Então, as duas se unem no analista, enquanto cada uma tem sua área de expertise ali. Então, dentro do Autoimagem 360, a gente trata a alimentação como um processo realmente de autonomia. Você vai aprender a escolher, a comer como seu corpo funciona com base no seu perfil comportamental que a gente descobre na mentoria, né? Na sua análise comportamental. Então, esse sistema que se retroalimenta mente-cérebro. Se a minha mente, ela tá o tempo todo ali falando que eu não sou capaz, que eu não consigo, que dieta é uma droga, que eu odeio academia,
as sinapses do seu cérebro ativadas são essas. Eu não sou capaz, eu não dou conta, eu nunca vou conseguir, eu sou assim mesmo. Ele vai continuar. Se a mente tá falando isso aqui, beleza, eu vou acreditar fielmente que é isso aqui. E aí, o que que a gente faz pra mudar? Que foi a tua pergunta inicial. A gente tem que mudar o nosso diálogo interno. E mudar o nosso diálogo interno, que você viveu 37 anos tendo o mesmo, não vai ser da noite pro dia. Não vai ser fácil, né? Você fala de autoconhecimento, Também, completamente. de autoimagem, eu acho, né? Exatamente. O que que é a autoimagem? É a forma como eu me enxergo no mundo. É a forma como eu me posiciono no mundo. Quando eu olho no espelho, eu vejo o quê? Hoje, antes de sair de casa pra vir aqui no podcast, eu tava me arrumando, eu me olhei no espelho e falei, caramba, eu sou foda pra caramba, olha que legal. O que que tá acontecendo, né, na minha vida? Eu acho isso tão importante, né, Isa? Porque as Exato, pessoas, extremamente. elas acabam até julgando quem faz isso. Não sei se você já percebeu. Eu sou muito de. Sim. Marina, eu gosto muito de visualização. Então, por exemplo, Uhum. no meu closet, eu tenho o quadro dos sonhos. Eu falo no espelho Sim. aquela meta que eu quero conseguir. Então, assim, Sim. e isso intrinsecamente o meu subconsciente é o que você está falando, né? Eu estou Exatamente. alimentando essa energia de dizer Exatamente. que eu vou conseguir, que Aham. eu posso, que eu vou chegar no meu objetivo. Exatamente. Agora, se eu me olho no espelho e falo, nossa, eu sou horrorosa, nossa, não vou conseguir, olha como é que esse é meu corpo. Aí o que acontece? Come, Exatamente. né? Exatamente. Porque você precisa de um acalento. Você precisa de um acolhimento ali, né? Então, Então, essa nossa, questão da visualização é muito muito importante, né? importante. Dentro do autoimagem, dentro da prana, uma coisa que eu sempre faço com as clientes é, na prana, meditações, tá? Como eu Tá, já sei da vida dela, eu mesma vou fazer uma meditação para minha cliente. Então, todos os dias, ao acordar ou antes de dormir, ela vai fazer essa meditação. Ela que vai ouvir legal. essa meditação. Para que a gente firme os hábitos, os comportamentos que a gente precisa mudar fora da maca. Porque o resultado ele não é construído só em cima da maca. Ele é um pilar muito importante, porque ali no toque a gente está fazendo o seu corpo reaprender a trabalhar. Mas a gente precisa disso aqui para sustentar esse resultado, né? E no Autoimagem 360, uma das vivências que você tem dentro da mentoria são as reprogramações mentais. Então, a gente vai semanalmente, são 3 meses de mentoria. Então, são 8, se eu não me engano, reprogramações mentais durante 8 semanas, né? E cada uma dessas reprogramações a gente vai trabalhar numa camada diferente. A reprogramação que todas vivenciam é a da criança interior, porque essa é a base que a gente precisa. A gente precisa dessa criança curada, dessa criança pronta para tudo que a gente vai fazer. E a cada novo encontro a gente vai trabalhar em quebra de traumas, ressignificar traumas de infância, em divórcio energético. Isso aí vai depender da história de cada uma, Tá. né? De tudo que a gente fez ali na análise comportamental. É algo individual ou é Individual. individual? Individual. Isso, Porque isso exatamente. abre uma ferida, às Exato. vezes, importante, né? Ali Uhum. no, na E para a pessoa. gente conseguir trabalhar de uma forma sustentável, definitiva, quando o assunto é emagrecimento, hoje no Autoimagem a gente. O nicho principal é emagrecimento, mas é emagrecimento e mentalidade. Então, a gente tem clientes que também estão buscando o autodesenvolvimento, que estão na busca do autoconhecimento, que você falou, Sim. né? Então, muitas vezes já são pessoas que fazem há anos terapia, porque a terapia é um pilar importantíssimo para o autoconhecimento, mas a análise comportamental, ela vem para você tomar consciência desses padrões invisíveis que estão se repetindo e você já está vivendo no automático. Então é difícil perceber. Então, a partir do momento que eu sei o teu perfil comportamental, eu consigo entender melhor como a sua cabeça trabalha. E aí eu vou te ajudar nessa jornada. Então, no autoimagem é justamente esse processo que a gente vai te ajudar, que é um processo difícil quando feito sozinho, não é impossível, mas é mais difícil de você conseguir sustentar, porque você está ali fazendo um trabalho mental de visualização, de afirmação, de ver aquela voz sabotadora e eu Sim. cancelo, eu mudo. Mas algum dia vai acontecer alguma coisa. Volto para os acontecimentos cotidianos, tá? Briguei com meu marido. Total. Seu filho te falou alguma coisa que te magoou. O meu trabalho foi muito estressante, meu chefe foi assim, É horrível. isso.
Os pensamentos, como eu já falei, o cérebro ele tende para o negativo para ele estar mais confortável, já está mais acostumada com isso, ele quer poupar energia. Então você vai Exatamente. mergulhar. Então, dentro do Autoimagem 360, o que que a gente faz? As reprogramações mentais, que é onde a gente vai dar comandos para o seu cérebro, para fortalecer a tua mente a mudar esse diálogo interno de eu não sou capaz para eu estou vivendo o meu processo com respeito. Eu não consigo para eu estou aprendendo a me transformar. Eu estou me conhecendo. Eu me amo. Eu sou linda. Eu estou num processo de emagrecimento, mas eu já sou feliz no corpo que eu estou. E quanto mais feliz eu me sinto, melhor o meu corpo vai ficar, porque ele também me ama. Entende? A parte mental, então, é trabalhada no Autoimagem 360 antes do propriamente do plano alimentar que você falou. Exatamente. Lá no início, ela recebe tudo, né? Assim, a gente faz a análise comportamental para descobrir os perfis. Nós temos 5 perfis, tá? De Vocês trabalham, emagrecimento. não tem nada a ver com DISC, né? Com o dominante, influenciador, não tem nada a ver com isso. Não, até pode lembrar, assim, em algum nível, mas a gente tá falando de emagrecimento, então muita coisa muda, tá? No caso, o falso magro, o Tá, alto risco, o tá, estético, o compulsivo emocional e o pesado. Todos nós temos esses 5 perfis, só que nós geralmente temos 2 mais dominantes, tá. né? Eu, por exemplo, sou estética com falso magro. Então, há um padrão ali que o estético, que o falso magro trabalha, né? Há recursos e dores desses perfis, eles se conversam ou se faíscam em algum nível, e aí dentro do trabalho, na mentoria, a gente vai fazer com que a gente saia da dor desse perfil e coloque ele em recurso. Por exemplo, o estético, ele é extremamente perfeccionista. Por ele ser perfeccionista, a probabilidade dele ser um procrastinador é muito Que grande. tem que estar sempre perfeito. Exato. Então a gente tira a parte do treino, por exemplo, do treino, da dieta, dessa coisa de eu preciso fazer porque eu preciso ter um corpo perfeito, porque eu quero ter o corpo da fulana. Não, você precisa fazer porque o seu corpo precisa estar saudável. Porque ele precisa sustentar você a fazer tudo que você deseja, tudo que você sonha, tudo que você almeja, para você cuidar da tua família, cuidar do teu trabalho. É para isso que serve o treino e a dieta. Então a gente vai tirando a pessoa da dor, a gente identifica as dores que ela está vivendo, para colocar em recurso, para mudar o polo, né? Então, dentro da autoimagem, a gente vem com a análise comportamental, a gente Uhum. já inicia desde o segundo encontro o treinamento mental, que é com as reprogramações, e ali no início você já recebe o seu plano estratégico alimentar e o seu treino, né? E aí você vai vivendo tudo em conjunto. E dentro da mentoria, a gente tem o desafio do portal da autoimagem, que são os primeiros 21 dias de mentoria. A gente tem um grupo no WhatsApp, eu, a Thames e você, por exemplo, vamos supor que você está na mentoria, né? Aonde a gente vai te mandando atividades específicas, Que dia após legal. dia, para você fazer. E aí, o que tá difícil? Tá funcionando? Não tá? E semanalmente a gente se encontra ao vivo para reprogramação. Então, nesse encontro ao vivo, é onde você compartilha os principais desafios e a gente faz a reprogramação. E esse desafio a gente faz ele periodicamente, só o desafio. A gente também vende só o desafio. Abre para pessoas que não estão Não dentro estão da na mentoria, mentoria. que não conseguem estar dentro da mentoria agora, mas que Querem de alguma forma estão começar, dar um decididas, primeiro exato, passinho, que né? reconhecem que as raízes emocionais realmente estão muito presentes, né? Ela tá fazendo com que ela não consiga sustentar um treino, não consiga sustentar uma dieta, né? Então, a gente faz esse desafio periodicamente num valor mais baixo. Agora, dia 1º do 10, a gente vai ter uma turma e já convido, né, as pessoas a Aí, conhecerem, claro, maravilhosa. o Autoimagem 360 para que nas próximas turmas estejam com a gente. Ô, Isa, deixa eu te perguntar uma coisa. É possível comer gostoso e saudável? Porque, É. assim, normalmente as pessoas têm essa. Ai, não sei se é crença, mas essa mentalidade, essa cultura que colocaram na nossa cabeça de Uhum. que o gostoso é a gordice, né? Que é o açúcar, aquilo que engorda, e que aí isso faz ainda mais a pessoa desistir de uma dieta, por exemplo, Sim. né? Então,
dentro do Autoimagem 360, nesse plano alimentar, vocês fazem toda uma reeducação para que essa pessoa deixe de comer esse alimento e passe a comer outros? Como é que funciona isso? Certo. Assim como eu falei lá no início do controle, a gente não trabalha de forma rígida em nada, tá? Não é, eu nunca mais vou comer uma pizza, eu nunca mais vou comer um hambúrguer. O problema não é o bolo, o problema não é o hambúrguer, o problema não é a pizza. O problema é a carga emocional que você está colocando nesse alimento, tá? Perfeito. Então, assim, o que que acontece? O alimento gorduroso, com açúcar e tudo mais, ele é palatativo, né? É prazeroso. Sim. Seu cérebro adora, por quê? Pico de dopamina. Principalmente o açúcar. É por isso que tem tanta gente que o açúcar é assim, meu Deus, eu não consigo, eu sou viciada em chocolate. E assim, isso que você falou, não sei se é crença, não sei, é padrão comportamental, tá? O nome disso. Se eu aprendi dessa forma, enquanto eu não trouxer a consciência que eu preciso trazer, eu vou repetir de forma automática. Então, não é sobre nunca mais comer. O emagrecimento, as pessoas elas se assustam. Muitas vezes eu quero emagrecer, vão no nutricionista, né? Normalmente é isso, Exato. E aí recebe a dieta. E aí lá na dieta ela vê que o prato do almoço, do jantar, é uma pratada que ele tem que comer. Fala, gente, mas eu não comi. Na dieta prescrita pelo nutricionista. Isso, exatamente, para emagrecer. A pessoa fala, gente, mas eu não como esse tanto de comida e eu engordei. Se eu comer isso tudo, isso aqui, eu não vou... como é que eu vou emagrecer? Aí né? não faz, né? Não faz. Mas o que que acontece? A gente tá falando de comida de verdade. A comida de verdade, esse processo de autonomia que a gente cria é muito bonito, porque eu tô morrendo de... É quarta-feira. Eu tô morrendo de vontade de comer um hambúrguer e eu tenho uma hamburgueria preferida. Mas eu tenho tudo aqui em casa que eu consigo preparar um hambúrguer caseiro. Tão gostoso quanto. Claro que não vai ter a gordura, não vai ter a fritura, vai ser algo mais saudável, mas você consegue fazer que ele seja tão gostoso quanto com um pão de hambúrguer, com uma carninha moída mais magra que você tem em casa, com os ingredientes. Então, a gente te ensina a brincar com os alimentos, a trabalhar a criatividade, porque quando a gente fala de comer comida de verdade de uma forma que te dê prazer, a gente tá falando de criatividade. Criatividade na cozinha. Então, muitas vezes, sua geladeira tá cheia, mas você vê tudo separado ali, você fala, putz, tenho nada para comer em casa. Vou pedir um iFood. Sendo que se você combinar aquilo ali, vai sair uma coisa muito gostosa. E eu até aproveito para dizer uma dica que eu comecei assim, tá? A trabalhar essa criatividade. Gente, inteligência artificial tá aí para ajudar a gente em tudo, tá? Total. Quando eu tinha coisas que eram muito... não pareciam ter conexão, assim, para comer, e aí já era tarde, porque pior ainda, né? Eu ia falar isso. Porque às vezes a gente tá tão cansado que é mais fácil tacar o nuggets na airfryer. Exatamente. Ou esperar para pedir, né? Aí você pensa comigo, você espera 40 minutos o lanche pedir, em 40 minutos você prepara uma coisa, em menos de 40 minutos você prepara uma coisa gostosa em casa, né? E aí o que que eu fazia? Oi, chat, tudo bem? Então, eu tenho isso na minha geladeira, isso no meu armário. Me sugere uma receita do que fazer? Olha aí, galera, essa dica. Gente, sério, é incrível. Então, assim, é usar tudo que você tem ao seu favor. Você já é abundante, você já é próspero. Nossa, eu só tenho uma aveia aqui em casa. O que que eu faço? Uma aveia e sei lá, e uma banana e uma pasta de amendoim. O que que eu faço? Dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa. Então, o processo de reeducação é esse, para que você use o alimento que você gosta, a pizza que você gosta de comer, na hamburgueria que você gosta de comer, no seu momento de lazer, quando você tá com amigos, quando você tá com família, e você pode desfrutar daquele momento com prazer, além do físico de estar com pessoas que você ama, do paladar também, O que né? você acha do termo que utiliza-se muito, que é o dia do lixo? Porque é isso que você tá falando, né? Que é assim, o famoso dia é o do famoso lixo. dia do lixo, né? Mas eu vejo com olhos ruins, porque a comida não é lixo, Exatamente, né? exatamente. É muito feio chamar dia do lixo. Parece que você tá... Vamos mudar pra... Entramos no polo do quê? Vamos mudar esse diálogo interno. É isso. Não é dia do lixo mais, gente. É dia do prazer. Perfeito. Ponto. Tudo é sobre mudar o diálogo interno. O dia do lixo, mais uma vez, é uma crença popular. E nós carregamos as nossas crenças e as crenças populares.
A partir do momento que você trabalha em transformar a tua consciência, entender quais as vozes que falam comigo, o que que a minha mente sempre fala para mim, quais são as vozes que mais me atrapalham em qualquer objetivo que eu quero alcançar na minha vida. Ponto, identifiquei, através de uma reprogramação, através de observar. Uma coisa que a gente fala muito de, vamos supor, você tá em casa, você teve um dia horrível, e aí você chegou e você já comeu. Você não tá com fome. Mas aquele dia foi horrível, e aí, vamos supor, seu chefe brigou com você. E aí você ficou combinando aquilo ali, o dia inteiro que você ouviu, né? Todas aquelas palavras horríveis e se sentiu frustrado, incapaz. Nossa, como eu sou um profissional merda, né? Vai que você ouviu isso, né? Nossa, você é um profissional que não tá entregando um bom trabalho. E aí você mergulhou nisso, você mergulhou nesses pensamentos. E você, no decorrer de um dia inteiro, sustentou essas emoções de incapacidade, de insuficiência, de eu não sou bom o suficiente. E aí você chega em casa, chateadíssimo, você não consegue parar de alimentar esse padrão mental. E aí você tá assistindo televisão e. Ai, que vontade de comer. Sim. Aí é automático, você tá lá na frente da geladeira procurando o que tem pra comer. Se antes de você fizer isso, você se perguntar por que eu estou com vontade de comer? O que que aconteceu que eu quero regular? Porque você tá repetindo o dia inteiro, desde de manhã até a noite, tá automático, você não tá nem percebendo que você ainda tá pensando no teu chefe. Você não tá percebendo mais. Você não sabe que é isso. Mas se antes de você ter a ação, você parar e respirar, fecha o olho e respira profundo, e você pode fazer uma respiração de apneia, né? Inspirou, Segura. segura, solta. Faz isso de 5 a 10 vezes, de olho fechado, coloca a mão no coração e se pergunta: por que eu quero comer de novo? O que que aconteceu que eu quero usar a comida como um escape? Porque eu não tô com fome. O que que é fome emocional e fome física? Fome física, seu estômago ronca, a cabeça dói, você sente um vazio, um buraco no estômago. Fraqueza, às vezes, né? O que que é a fome emocional? Tô com vontade de comer alguma coisa, não sei o que que é. Qualquer coisa que tiver na geladeira tá bom. Então, esse diálogo, a resposta do que aconteceu no dia, você já vai conseguir perceber. Tipo, poxa, o chefe me falou aquilo ali, eu fiquei pensando nisso o dia todo, né? Então, não é sobre comida. Tem uma coisa também que acontece com meus filhos. Eu não sei se isso é. Mas acontece com eles e acontece com meu marido, que Ah, é a questão do tédio. total. Tipo É muito assim, comum. eles estão ali, cara, às vezes acabaram de almoçar e, mãe, tô com fome. Falo, você não tá com Aham. fome, meu filho? Você tá aí querendo comer, mas você não tá com fome. Sim, Entendeu? sim. Então, às vezes a gente tá ali entediado, você fala, ai, vou comer alguma coisinha aqui, né? Não Sim, tem tem isso? O tédio demais. te dá esse negócio de Tem demais. comida E hoje em dia a gente tá ainda mais suscetível ao sentimento tédio, porque por a gente tem conta muita tela, disso. né? Ah, eu tô com tempo livre, ou eu vou assistir uma televisão, ou eu vou ficar rolando feed do Instagram. Vamos voltar? O que faziam os meus avós que não tinham televisão, que não tinham celular? Que hobby eu gosto? O que que eu gosto de fazer? É Eu isso. gosto de ler. Ah, mas eu já li hoje. Lê Eu mais. falo isso Você para não meus filhos, tá vai ler um livro, perdendo. você não tá com fome, não, vai ler um livro. Exato. Eu gosto de cantar. Eu gosto de dançar. Usa a tela para colocar no YouTube, uma aula de fit dance. Buscar de outras formas de acolhimento, de Perfeito. suprir o teu tempo, né? E essa prática que eu tava falando de você fechar o olho, respirar e se questionar, além de você entender o que aconteceu no teu dia, uma coisa muito boa para você fazer é ter um diário, tá? Hoje me senti assim, tal hora o meu chefe falou isso. Fiquei remoendo isso até tal hora. Você tem Que um legal, diário. E aí você vai começar a perceber quais são as vozes que mais falam com você. que É legal. o eu não sou suficiente? É o eu não sou capaz? É o eu sou feia? Qual é a voz, né, que mais tá falando ali? Porque o nosso cérebro é um trilho de trem, né? O pensamento tá ali o tempo todo. Mas a partir do momento que você coloca um hábito meditativo, de visualização, de reprogramação, você consegue com mais facilidade e com o tempo estar presente. A sua mente ela vai estar mais silenciosa. Quando vier a voz sabotadora, você vai conseguir cancelar, você vai conseguir alterar esse pensamento. E esse
a gente pode chamar de pontapé inicial, de parar, fechar o olho, respirar, se perguntar, você pode ter certeza que depois de pelo menos umas 3 semanas que você estiver fazendo isso, vai ser mais consciente. Na hora que você levantar, abrir a geladeira, você fala, opa, tô fazendo de novo. Total. O que aconteceu? O que eu estou sentindo? Você aprende a dar nome às emoções. Fantástico. Tô chocada. Sim. Você é pioneira do método chamado Scoop Scoop Detox. Isso. O que é esse método? Perfeito. O Scoop Detox é um método de desinflamação corporal, né? 3 pilares importantes: avaliação, orientação e massagem. Tá. A avaliação, a gente fica mais ou menos 1h30 juntas, porque a avaliação ela já tem a primeira sessão do método, tá? Mas na avaliação eu vou entender quem é a Nina. O que ela faz, como é dentro da casa dela, quais são os hábitos dela, como é o emocional dela, ela tem alguma questão hormonal, ela é sedentária, aonde que tá o pecado dela no alimento, como é o funcionamento desse intestino, ela retém muito líquido, ela tá num processo de emagrecimento ou não, qual é a prioridade dela de resultado? Quero emagrecer ou eu quero tratar uma celulite, por exemplo, né? Hoje em dia chega mais as pessoas que vêm com disfunções de organismo, né? Mas lá no início vinha muito, ai, eu tenho uma celulite, meu Deus, quero Total. tratar. E, gente, É tipo uma anamnese, né? mas bem mais profunda, Profunda. né? Então, a partir da avaliação, eu vou te entregar um documento com todas as orientações personalizadas. Ó, a partir de hoje, Tá. toda vez que isso acontecer, você vai fazer isso. Toda vez que isso acontecer, você vai fazer isso. Então, muito da filosofia do autoimagem, que eu tô ali como analista comportamental, eu trago pro Scoop Detox. Isso já é algo Isabelle. Tá. Não é algo que eu aprendi no método, né? Então a gente vai refinando, né, o Total. nosso Botando a trabalho. sua identidade. Exatamente. Fazemos já a primeira sessão do método ali. E essa parte orientativa é esse documento, são essas orientações que eu te dou ali de início e eu tô segurando na tua mão enquanto você tá comigo. Hoje, Scoop Detox, a gente trabalha com trimestral, semestral e anual, né? A média que as pessoas elas ficam comigo que fala, Isa, tô me sentindo super Ótimo, bem, já ou até mesmo eu falo, olha, tá tá de de alta. Exatamente. É uma média de 6 meses, a depender do Mas resultado, isso é tá? uma escolha dela quando vai fazer uma contratação ou Hum. você que fala, olha, no mínimo 12 Isso, meses, no mínimo 6 isso. meses. Geralmente a gente começa com 3 meses e aí a gente renova, né? Tá. Se a pessoa ela quer, não, Isa, pra mim faz sentido a gente estar os 6 meses juntos, a gente já vai nos 6 meses. Tá. E eu tenho clientes fiesíssimas que eu já dei alta pra elas, mas Isa, eu não vou te largar. Que Simplesmente legal. você não vai se livrar de mim. Que legal. Porque por mais que o corpo já esteja desinflamado e respondendo bem, ela quer se sentir assim, ela quer continuar se sentindo assim. As profissionais da área, elas vão me entender, né? Ah, não vire amigo do seu cliente. Não tem como. A gente. É uma sessão de terapia, Exato, praticamente. exato. A gente sabe da vida toda da pessoa, né? Então, avaliação e orientação. E a massagem é feita de 1 a 2 vezes na semana. Maioria vai 1 vez na semana. 2 vezes na semana vai geralmente uma pessoa que já tá ali 45 mais, que tem muito essa dor de meu metabolismo está muito lento. Tá. Mas a gente inicia se encontrando 2 vezes na semana, o corpo Depois começa a vai. responder, a gente diminui para 1 vez na semana. E qual é a diferença, a grande diferença do Scoop Detox para uma massagem modeladora, para uma drenagem linfática a nível técnica, né? É um toque profundo, porque esse toque eu quero acessar a região do órgão que a gente está trabalhando. A gente não acessa, obviamente, o órgão em si, mas a gente cria acesso na região onde esse órgão trabalha. Então, eu vou desobstruir a região do baço do estômago, do fígado, do intestino, e é um movimento muito lento, porque o nosso aparelho digestivo, ele trabalha de forma muito lenta. Se a gente quer que ele reaprenda, a gente tem que jogar o jogo dele, né? A gente tem que trabalhar de forma funcional. Sim. E aí, fora da maca, você tá fazendo tudo ali que eu falei. O resultado, ele só não acontece se você não fizer isso. E hoje em dia, eu tenho muita paz no coração de que se a pessoa tá ali na minha frente fazendo uma avaliação e eu não como de jeito nenhum fruta, eu vou falar, infelizmente, Não vai ter resultado. o tratamento não é pra você. A gente não segue, aqui a gente para. E tá tudo bem quando você estiver disposto. Porque uma pessoa de 35 anos virar pra mim e falar, eu não como porque eu não gosto, não tá mais nessa época. Vamos ressignificar?
E aí não é só isso, não é tipo, você vai comer porque você tem que comer. Não é isso que eu vou trabalhar com você. Vamos entender o que que essas vozinhas estão falando e vamos mudar esse diálogo interno, né? E aí, a gente trabalha por partes, né? Não é uma massagem que a gente trabalha o corpo todo, toca no corpo todo. A gente trabalha sempre, 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 inicia pelo abdômen, que é onde está o nosso aparelho digestivo. Chegamos num ponto de equilíbrio desse abdômen, onde a gente começa a tratar perna, braço, costas, vai depender de cliente para cliente. E só da gente trabalhar, regular o intestino, a celulite que te incomoda, por exemplo, fala celulite porque é uma das mais Das principais principais, né? dores da mulher. Exato. Ela já começa a melhorar, a diminuir só de mexer no abdômen. Porque o seu corpo, como eu falei lá no início, os seus sistemas estão funcionando bem, porque o seu aparelho digestivo está funcionando bem. Então, quando a gente toca nessa perna, a gente vai potencializar o edema que está mais profundo, eu vou tocar, desobstruir, desinflamar e esculpir. Então, o Scoop Detox, ele trata as questões funcionais, né? Sono, intestino, estresse e, por consequência, questões estéticas. Estético, só o que a gente não trata é estria, que não tem a ver com inflamação. Estria é pele ali mesmo, né? Você fala de desinflamação, né? O que Isso. que é um corpo inflamado? Porque você falou que a gente, nosso corpo, ele nasceu para ser autônomo, para ser saudável. Sim. O que é um corpo inflamado e como que a gente deixou até Ele chegar ele nesse chegar ponto. nesse ponto de inflamação, né? Porque quando pensa em inflamação, muitas pessoas pensam ali no inchaço, vermelhidão e coceira, talvez, ali naquelas coisas mais Isso não visíveis. deixa de ser uma inflamação, né? Uma inflamação mais pontual, onde você toma um remédio, passou, né? Exato. A inflamação de garganta, de ouvido, é algo mais pontual, né? Mas essa inflamação Ela é crônica, diferente, né? exato. A gente tá falando de inflamação crônica. E é muito bacana você perguntar isso, porque foi um assunto que de uns anos pra cá foi um pouco banalizado por conta da chuva de informação, de promessas milagrosas que a gente tem na internet. Toma o suco detox que passa. Sim. Toma esse remédio aqui que passa. Sim. Eu tomei esse remédio 2 semanas e emagreci 30 quilos. Gente, é muita ingenuidade acreditar. Você nem sabe. Não foi em 3 semanas, eu te garanto que ela perdeu 30 quilos. E não foi por conta de um remédio. Nunca é uma coisa só. Então, o que é a inflamação crônica? Ela é causada por vários fatores. Hoje em dia, o fator principal que causa essa inflamação, estresse. Jura? Eu ia falar alimentação. De novo, a gente volta para as emoções. Jura, Isa? A gente acabou de falar que a obesidade, que sobrepeso, vem do quê? Das emoções. Então, tudo. A alimentação também vai causar Mas essa... Ela vai sustentar a inflamação crônica. Mas a primeira é o emocional. Então, se eu tenho alergias recorrentes, eu tenho um corpo que tá gritando por inflamação. Se eu tenho um intestino que eu fico 3, 4 dias sem ir no banheiro, eu tenho um corpo que tá gritando, estou inflamado. Gente, eu tô inflamada. Eu sou constipada muito. E é muito comum em mulher. Muito comum em mulher. Principalmente depois de gestação, né? Você já teve 4 gestações, Nossa, eu né? sou muito constipada. Nossa, tem mulheres que sofrem muito. Depois de gestação, né? Falam, nossa, Isa, tem 1 ano que eu tive o meu filho e eu nunca mais fui no banheiro. Da mesma forma. Você precisa de um Scoop Detox na sua vida. Olha aí, vou ter que ir lá na Frana, viu? Vai ter que ir lá conhecer. Você está convidadíssima, inclusive, obrigada. para fazer uma sessão. E então a inflamação crônica são coisas que a gente tende a ignorar, a normalizar, na verdade, que é o teu corpo falando. Você sente dor de cabeça todos os dias? Nossa, toda semana eu sinto enxaqueca. E a pessoa normaliza, né? Ela começa a falar, igual eu, cara, não faço cocô frequente. Pra mim já virou meu intestino sempre foi assim. Sempre foi assim. Exatamente. Não, é pro seu intestino funcionar todo dia, minha amiga. Eu tenho uma insônia que não vai embora. Seu corpo tá inflamado. E o pior disso tudo é o quê? Que por conta da gente tratar como normalidade essas disfunções, um corpo inflamado é um corpo disfuncional. Tá acontecendo várias coisas ali que tá deixando ele fora do movimento natural dele, né? Que ele nasceu para ser. Quanto mais a gente sustenta esse discurso de é normal, sempre foi assim, a gente retroalimenta essa inflamação. Até
que quando você tiver os seus 80, 70, A 80 conta anos, chega, né? Isso. a conta chega. Então, uma coisa que a gente fala muito quando a gente fala de nós profissionais que a gente trata essa questão de inflamação do corpo, né? O Alzheimer que foi descoberto aos 80, ele começou nos 35. Num sono que não era de qualidade, numa insônia que tava ali. Se você Caraca, não tá dormindo bem, a sua memória. Você consegue lembrar? Já teve insônia? eu tenho. Já Uma... tive vários. Sentiu que a memória ficou muito Total, ruim? total. Um estresse que você tá o tempo todo ali. Emoções. Que voz, essa voz. Tem um livro, eu indico muito a leitura, tá, gente? É O Cérebro de Buda. Ele fala sobre a neurociência da felicidade, né? E aí tem uma parte lá que ele fala que o nosso coração, ele tem dois polos. O nosso coração, a nível materialização, tem uma frequência muito mais forte do que o nosso cérebro. A gente Tá, precisa pensar positivo, mas a gente precisa sentir positivo, assim digamos, tá? Para materializar. tá. E aí lá fala que o nosso coração ele tem dois polos, o do ódio e o do amor. Todo mundo tem. E não adianta falar que não tem. Ah, não, porque eu sou alecrim dourado e eu amo todo mundo. Não ama. Não ama. Alguém já te irritou, alguém já te fez raiva. E às vezes esse alguém já te fez tanta raiva, você tá ignorando e você tá combinando aí até hoje. Nossa, 3 anos atrás, fulano falou, né? Tá. Sabe? Com rancor eterno aí. Exatamente. E o que a gente precisa fazer para ser feliz, segundo o livro? Alimentar o polo do amor e dominar o do ódio. Então o ódio ele vai vir, o pensamento vai vir, a emoção vai vir. Mas qual lado você está sustentando? É o do ódio? Então, se você está o tempo todo com raiva, frustrado, estressado, ai, uma pessoa esbarrou comigo no ônibus, eu já tô. Gente, o ônibus tá lotado. No trânsito, o povo que, né? Qualquer coisinha é motivo pra... Sai da minha frente! Tem 500 carros na tua frente, cara. O seu carro não voa, a menos que ele voe, aí você pode resolver o seu problema. Então, qual é o polo que você tá alimentando? Se é o polo do ódio, você está entrando numa frequência de estresse que está inflamando o teu corpo. E esse estresse ele vai desregular seu intestino, vai desregular o seu sono, vai desregular seus hormônios. E aí, mais uma vez, essa inflamação ela está se retroalimentando, né? Então a gente precisa sempre, né? A gente volta para o mesmo ponto. Olhar para as nossas emoções e trabalhar em nós o nível de consciência, né? Quem sou eu? Gente, O que eu alimento? aula! Que aula, senhoras e senhores! Que mulher maravilhosa que tá na minha frente. Obrigada. E você só vê em mim que tem você, Nossa senhora, né? eu tô encantada com tanto conhecimento. Parabéns, Que Isa. bom, eu fico muito feliz. Eu vou fazer, antes da gente finalizar, eu vou fazer um Perfeito. bate-bola com você. Ai, meu Deus, vamos lá. E aí, se você quiser responder só com uma palavra, tá tudo bem. Tá, Mas se você quiser também dar uma aprofundadinha e discorrer um pouco, pode também. tá bom. Fechou? Fechou. Um hábito que você não abre mão. Olhar pra dentro. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Olhar pra dentro, meditação, reprogramação, me ouvir. Você né? faz todo dia, Isa? Todo dia. Geralmente mais de uma vez por dia, quando eu acordo e antes de dormir. Que legal. Eu tô fazendo agora um treinamento mental que ele tem várias camadas, né? Então eu tô meditando em torno de umas 3 vezes por dia. E assim, quanto mais você medita, porque as pessoas elas têm isso, né? Tipo, eu não consigo ficar parada e não pensar em nada, mas quem disse que meditar e não pensar em nada? Não tem como. Seu cérebro, ele tá funcionando se sua mente tá funcionando até quando está dormindo. É sobre você não alimentar, né? É sobre você não interagir com o pensamento. Então, o pensamento vem, vai. O próximo vai vir. Ele vem e vai. Então, quanto mais você pratica, você inicia ali que seja com 2 minutinhos, 5 minutinhos por dia. Hoje em dia, pra mim, é fácil eu entrar no estado meditativo sem estímulo nenhum, nem música, nem nada. 20, 25 minutinhos. Jura? Uhum. Cara, Mas que isso legal. é um hábito que nem eu falei lá no início, né? Desde os meus 17. Isso é tão louco, E eu né? tô Porque com as pessoas 28. hoje, com as redes sociais, elas não conseguem parar 2 Qualquer brecha, minutos. exato, qualquer brecha tá ali no telefone, né? É muito louco. E isso tá te inflamando, tá? Inflamação crônica, excesso de informação. Seu cérebro ele tá tentando processar muito daquilo ali.
Ó, eu fiquei um tempo sem o Instagram, eu fiquei em torno de umas 3 semanas sem o Instagram. Detox do Instagram, galera. Detox do Instagram é necessário, principalmente quando a gente trabalha, né? Quando é uma ferramenta de trabalho, querendo ou não, a Total. gente precisa estar o tempo todo com o celular ali na mão. Mas por quê? Eu tava percebendo que muitas vezes quando eu abri a tela do Instagram, observa, tá? Porque isso vai ser inconsciente. Eu começava a ficar ansiosa, o meu batimento cardíaco, ele começava a acelerar. Se você está nesse ponto, você precisa de um detox de rede social. Arrasou. Um livro que transformou sua vida. Quebrando o hábito de ser você mesmo, do Joe Dispenza. Ai, adorei. Eu tô pegando tantas dicas de livro aqui nesses podcasts que eu tô amando. Eu amo também. Essa é boa. Uma comida que te dá prazer sem culpa. Hambúrguer. É? Amo, minha comida preferida. E sem culpa? Como é Sem que é culpa. isso? Porque É isso, 80% do meu tempo eu tô fazendo o que precisa ser certo, feito. né? Eu já entendi o que dá certo pro meu organismo, né? Então, quando eu como um hambúrguer, é um dos melhores prazeres da vida. Como sem culpa nenhuma. Um lugar onde você recarrega suas energias. Cachoeira, mato. Também Amo. adoro. Amo, amo. Eu moro no Tororó, do lado da Cachoeira do É. Tororó. Jura? Amo, eu vou Ah, com não, você meus vai lá filhos. pelo menos uma vez por semana, Não, né? eu vou com meus filhos direto lá. Nossa, eu já Agora que fui tá lá, chovendo, tá mais incrível. difícil, né? Mas eles amam. E a gente aqui do Centro-Oeste, a gente tem o privilégio, né, de ter muito disso. Muito, eu tenho Amo muito. a Chapada. Então, eu mato a Chapada. Qualquer oportunidade que eu tenho, eu tô Chapada. lá. Sim, eu volto assim. Recarregada. Eu volto, na verdade, sem nem querer voltar, essa é a verdade. Mas volto renovada. Uma frase ou um mantra que te acompanha. Nossa. Pode pensar. Eu sou maior do que as vozes da minha cabeça. Boa. Gostei. Isabelle, em uma palavra. Me vieram várias palavras. Acolhimento. 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 Legal. Isa, papo lindíssimo, papo rico, cheio de conteúdo de valor. Obrigada. Tô encantada com o seu trabalho. Prometo que eu vou lá na Prana. Com certeza. Vou conhecer. Vai. Vou indicar para as minhas amigas, porque é um trabalho muito rico. Com certeza. Vamos marcar Parabéns para você pelo ir lá. seu trabalho. Gratidão Estou por te ter muito aqui. honrada. Gratidão eu. Foi Gratidão eu pelo maravilhoso. convite. Foi Pra gente maravilhoso. terminar, eu quero que você deixe as redes sociais. Certo. E eu quero que você fale uma mensagem final. Pensa que a maioria das pessoas que talvez esteja num processo de emagrecimento, que esteja nos ouvindo agora, dá um conselho para essa pessoa, para ela virar a chave aí e conseguir alcançar o objetivo Certo. que ela tem. Tá? O que E aí eu você falo pode primeiro? fala suas redes, depois dá o conselho. Beleza. Então lá, redes sociais. Eu, Isabelle Cabral. Isabelle com S, 2 L's e o Cabral também com 2 L's, tá? Autoimagem 360 e Prana Massoterapia. Ok? Maravilha. E a mensagem final é para você, mulher, que hoje busca emagrecer, que já tem anos que você tá nessa jornada, que você se sente completamente sem saída, que você acha que isso não é para você, que você nasceu assim, assim você tem que ficar. Saiba que tá na hora de você respeitar a tua história emocional. Porque é nessa raiz que tá o resultado, que mora a realidade que você tanto deseja viver. Curar as suas feridas emocionais, curar a sua história emocional, vai alterar a sua autoimagem e você vai conseguir se ver uma mulher de poder, de grandeza que você veio para ser. Não é mais uma dieta, não é mais um treino, é as suas emoções. Maravilhosa! Isabelle Cabral, senhoras e senhores, Gratidão, obrigada gente, foi demais, uma Isa. honra. Foi muito top. Muito obrigada. Obrigada, Nina. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Se você gostou desse conteúdo, já curta, compartilha com o maior número de pessoas que precisa receber esse conhecimento tão rico que a Isa trouxe aqui para nós.
Eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais dela, vou deixar as redes sociais da Prana, para vocês conseguirem encontrá-la, conectar com ela e trocar ideias. E vamos nesse processo de emagrecimento e desinflamação do nosso corpo. Vamos nessa. Te vejo no próximo episódio. Um beijo e Beijo. tchau!